Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eclesiástico, capítulo 11, versículos do 21 ao 24. Assim nos diz a palavra de Deus. E há certos trechos da palavra, como eles estão organizados aqui, né? Justamente para a organização, que tem título. E tem títulos que eu gosto de dizer. E o título que está encabeçando esse trechinho da palavra de Deus diz assim: perseverar no dever até o fim. Não era o que a gente estava conversando aqui? Não desistir. Não desista nunca. Quem é de Deus não desiste do que é certo. Quem é de Deus não desiste do que é bom. Quem é de Deus não desiste das pessoas que Deus lhe confiou. Quem é de Deus não desiste da sua família. Quem é de Deus não desiste da sua fé. Não desiste da sua comunidade. Às vezes nossa comunidade é difícil. Às vezes nem sempre, gente, é gostoso ir para a nossa comunidade. Quando eu digo comunidade, é igreja, é paróquia. Nem sempre é gostoso não, porque às vezes tem comunidades que são difíceis. Mas Deus está lá. E as pessoas que estão lá também precisam de nós como nós precisamos dela. E por vezes a nossa comunidade precisa ser curada. Quem é de Deus não abandona, quem é de Deus não desiste, mas persevera no seu dever até o fim. Escute a palavra de Deus. Permanece firme na tua tarefa. Ocupa-te bem dela e envelhece cumprindo os teus deveres. Não admires as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece em teu trabalho. Pois é fácil aos olhos de Deus enriquecer o pobre num instante. A bênção de Deus está na recompensa do justo. A bênção de Deus está na recompensa imediata do justo. Num instante, ela faz aparecer o seu sucesso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta palavra, lendo agora, mais uma vez, eu me lembrei. Ontem, quando eu separava esta palavra para hoje nós partilharmos, eu não havia me lembrado, mas me lembrei agora enquanto estava lendo esta palavra para você. Deus me deu esta palavra quando eu ainda era solteiro. Eu já conhecia a Rose, minha esposa. Nós estávamos nos preparando para começar o nosso namoro. Ainda não namorávamos. E no momento de oração me veio toda a preocupação que o meu pai tinha. Porque o meu pai, ele tinha uma preocupação muito grande comigo aqui na Canção Nova. E meu pai se preocupava que eu, sendo um missionário, eu não me casasse. Porque diante do que era a nossa proposta de vida, a maneira como nós vivemos a nossa forma de sustento aqui na Canção Nova, meu pai se preocupava que eu, casando e tendo filhos, eu não teria condições de sustentar meus filhos. E até eu me lembro que numa dessas conversas que ele teve comigo, o coraçãozinho dele apertado, porque o pai ama a gente, quer o bem da gente, ele dizia para mim assim: meu filho, me diz que lá na Canção Nova vocês não se casam. Aí eu falei: pai, a gente casa. Ele falou: e pode ter filho? Eu falei: pode. Ele falou: meu Deus do céu. Como é que você vai criar esses meninos, né? Ele falou: como é que você vai criar seus filhos sem você ter uma reserva financeira? Dinheiro guardado para uma eventualidade.
E se você descobre depois de um tempo que não é a canção nova que você quer para a sua vida, ou a canção nova, por alguma razão, decide que você não vai continuar lá. Aí você gastou sua juventude lá, aí é casado, tem filhos. O que você vai fazer da vida, meu filho? Como é que você vai amparar os estudos dos seus filhos? E ele me dizia assim, era o jeito dele resolver o problema, com muito carinho, com muito amor por mim. E eu tenho o maior respeito a isso que meu pai falou. Não estava certo, mas ele fazia com toda boa intenção. E ele dizia assim, então se você vai mesmo para essa comunidade, então seja padre. Para ao menos ser alguma coisa na sua vida. E é engraçado que as palavras de um pai ficam. E quando eu comecei a namorar a Rose, quando eu ia começar a namorar, me veio todas as palavras do meu pai. Se eu casasse, se ela engravidasse, se nós tivéssemos os nossos filhos, como é que eu iria sustentá-los? E no momento de oração, eu coloquei diante de Deus aquela conversa que já tinha algum tempo que eu tinha tido com meu pai. Aquilo ficou dentro de mim. Coloquei diante de Deus e falei, Senhor, e os meus filhos? E aí o Senhor me deu esta palavra, que naquele dia era para mim, mas hoje ela é para você. Diante das minhas inseguranças, diante dos meus questionamentos, você estava duvidando, Márcio? Não. Você estava vacilando? Não. Mas estava pesando, a título de preocupação, aquela palavra na minha mente e no meu coração. E eu aprendi com a própria palavra de Deus a resolver as minhas preocupações, trazendo-as diante de Deus. Então veja, não é ser irresponsável, fechar os olhos, tapar os ouvidos, enfiar a cabeça debaixo do travesseiro ou igual um avestruz, meter a cabeça debaixo da areia e fazer de conta que nada está acontecendo. Não, não é assim que nós cristãos resolvemos as nossas preocupações, não. A gente tem preocupação? Claro que tem. Quem é uma pessoa que não se preocupa com nada, gente? Ela tem algum problema, é um distúrbio. Todos nós temos as nossas preocupações. Mas quem se deixa governar por Deus, conduzir por Deus, não se torna refém das suas preocupações, porque faz como São Pedro ensinou: lance sobre Deus todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançai sobre Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Então eu fui levar as minhas preocupações aos pés do Senhor. E olha a resposta de Deus. Naquela altura para mim, e como a gente sabe que nada é por acaso, e que você está acompanhando esse programa agora, esse Sorrindo para a Vida agora, não é por acaso, mas porque Deus assim o quis. O Senhor está falando ao seu coração. Qual é a resposta de Deus? Qual é a palavra dele para você? Permanece firme na tua tarefa. Fica firme onde Deus te plantou. Firma no que é bom, no que é certo. Firma no teu dever. Firma na tua tarefa. Permanece firme na tua tarefa. Não é ocupa-te dela. Ocupa-te bem. Ocupa-te com gosto, com generosidade, com empenho e não com meias medidas. Porque tudo aquilo que a gente faz mais ou menos, fica mais ou menos. Nós nunca vamos ter gosto naquilo que a gente faz mais ou menos, nunca. Se você fizer mais ou menos o que você tem que fazer, você vai ficar desgostoso. Você não tem o que fazer? Não é seu dever, não é sua obrigação. Se você não fizer, ninguém vai fazer no seu lugar, não é assim? Então faz bem feito. Então faz direito. Desde a cama que você arruma no momento em que você se levanta, ao cafezinho que você põe na mesa. Você já não vai fazer isso? Faz com gosto.
Arruma as xícaras, põe os pires. Põe ali como é que chama o descanso de prato? Suplá. Não é? Põe ali o seu forrinho, põe a toalha na mesa. Mensagem. Põe a mensagem. A Paula sempre posta lá no Instagram a mensagem que ela coloca de manhã, da caixinha lá para a própria família, não é? Hoje a caixinha não está aqui, senão eu mostrava, mas não tem problema. Eu acho que... Todo dia ela coloca lá aquela palavra que é uma direção de Deus para quem senta naquele lugar na mesa. Sabe o que isso demonstra, gente? Demonstra zelo, demonstra carinho, demonstra amor. Já que é para fazer, faz bem feito. Às vezes sua esposa pediu uma coisa para você que até te incomoda, te dá um trabalho, quebra um pouco a sua rotina. Meu amigo querido, me diz uma coisa, você não vai ter que fazer? Então, vai rindo. Faz sorrindo. Capricha, põe uma palavra boa acompanhando. Em vez de murmurar, de reclamar, porque a murmuração só torna mais pesado o que a gente vai fazer. Dá uma palavra boa, dá uma palavra de alegria para você. Eu faço, meu amor, com todo carinho. Faço até 10 vezes mais. Aprender a pôr o coração naquilo que a gente faz. Então o segredo para a gente ter gosto nas coisas que a gente faz, inclusive naquelas coisas que em geral a gente se desgosta e se desgasta, é fazer bem. Ocupa-te bem dela e envelhece cumprindo os teus deveres. Não é? O tempo vai passando e a gente vai vendo as marcas do tempo em nós. É o cabelo que vai branqueando, são as rugas que vão formando aqui nos cantinhos dos olhos. De vez em quando eu topo com um sorrindo para a vida de 15 anos atrás. Tava eu lá, 15 anos atrás, eu olho hoje. Menininho. A diferença. E a gente percebe, olha, o tempo deixa o seu selo em nós, deixa a sua marca na gente. E a gente vai envelhecendo. Ao mesmo tempo, não é? Em que tem o incômodo de você ir envelhecendo, tem a alegria também de você ir envelhecendo, cumprindo a sua tarefa, cumprindo o seu dever, envelhecendo nos caminhos do Senhor. Envelhece cumprindo os teus deveres. Outro dia eu partilhava isso aqui no Sorrindo para a Vida, que eu não sou de ter inveja, de cobiçar as coisas. Inveja não tenho não, mas de cobiçar, sabe, as coisas dos outros. Eu não tenho esse problema, mas teve um dia que eu fiquei mexido com uma coisa que alguém recebeu. E naquele dia eu desejei aquilo para mim. Mas nada que fosse prejudicar a pessoa não, inclusive porque ela partiu naquele exato momento. Estava vendo um frei, gente, pregando, um frei francês. Estava pregando. E no meio da pregação, ele para e diz: Eu vi essa. Merci, monsieur. Obrigado, meu senhor. E caiu morto. Eu falei, eu quero. Meu Deus. Pregando. Jesus, eu quero morrer assim. É desse jeito que eu quero morrer. Se eu vou ser atendido, eu não sei, gente. Eu vi esse vídeo. Mas naquele momento, eu não fiquei com dó do Frei. Naquele momento, eu não fiquei preocupado. Naquele momento, meu coração se encheu de ternura. E eu disse, que maneira maravilhosa de encerrar a própria vida. Carreira, né? Fazendo aquilo que você fez a vida inteira com amor. Porque você percebia, naquela pregação que ele estava pregando, amor. Você percebia uma evangelização verdadeira. Você percebia um testemunho de um Deus experimentado, vivido, vivo. E de repente, no meio daquela pregação, Jesus vem buscar aquele homem. Deve ter visto Jesus. Poxa. Porque para ele parar e dizer, obrigado, meu Senhor, e depois cair, Jesus foi buscá-lo. E eu, olha,
foi um santo ciúme, viu? Se dá para dizer uma santa cobiça, então uma santa cobiça. Porque não é querer tirar, o ruim da cobiça é que ela quer tirar o que é dos outros a qualquer custo. Eu não quero tirar o que é dele. Mas eu quero para mim algo assim. Desejou, né? Não é? Em outras palavras, o que diz aqui a Sagrada Escritura: envelhece cumprindo os teus deveres. Não só envelhecer, quero morrer fazendo a vontade de Deus e o serviço que Ele destinou a mim fazer. E aí o Senhor nos diz aqui, ó, as obras boas, o que é bom, o que é de Deus na vida da pessoa, a gente pode admirar, como isso eu admirei. Mas não admires as obras dos pecadores. Não enche os seus olhos com o que os outros estão fazendo de errado. Não queira para si trilhar o caminho do homem errado. Não queira de forma errada obter benefícios para a sua vida, por meios corruptos, por meios escusos, porque o fim é sempre ruim para quem caminha deste modo. Então a palavra de Deus nos diz: não admires as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece no seu trabalho. Confia em Deus e continua firme no que você está fazendo. Olha o detalhe: pois é fácil aos olhos de Deus enriquecer o pobre num instante. E a bênção de Deus está na recompensa imediata do justo. Num instante, ela faz essa recompensa imediata do justo, ela faz aparecer o seu sucesso. Repito a você que anda preocupado porque o seu trabalho não aparece. Às vezes até o seu trabalho evangelizador. Digo a você que olha os frutos do seu esforço e por vezes não encontra. Digo a você que tem trabalhado de forma honesta e dedicada e apesar de tantos trabalhos parece que o seu esforço não apresenta êxito. Escute, não admires as obras dos pecadores, mas confia em Deus e permanece em teu trabalho, pois é fácil aos olhos de Deus enriquecer o pobre num instante. A bênção de Deus está na recompensa imediata do justo. Num instante ela faz aparecer o seu sucesso. A sabedoria, meu querido, a sabedoria, minha irmã, está em encontrar a Deus em tudo que nós fazemos. Você precisa encontrar a Deus no que você está fazendo. Eu preciso encontrar a Deus na vocação que Ele me deu. Encontrar a Deus dentro do seu matrimônio. Encontrar a Deus no seu serviço, no seu trabalho, no seu estudo. Nesta pessoa que você está cuidando. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos encontrar a Deus. Porque Deus se deixa encontrar. Mas nós temos que buscá-lo. Não é? Deus se revela para nós no cotidiano da nossa vida. Mas Ele se revela para aqueles que têm o seu coração aberto e o buscam por meio da oração. Como é que eu vou buscar a Deus? Orando. É preciso que isso se dê de uma forma concreta. Não pode ficar só em intenções. Essa intenção, para ser verdadeira, tem que se manifestar em atitude. E a atitude de abertura do coração para Deus é orar a Deus. É começar os nossos trabalhos com a oração. É chamar Deus para o que a gente vai fazer. Senhor, vem fazer este trabalho comigo. Senhor, vem participar desta conversa. Senhor, ilumina as escolhas que hoje eu preciso fazer. Senhor, eu peço a Tua graça para esta reunião que eu vou ter, para essa pessoa que eu vou encontrar. Senhor, eu te peço, esteja conosco, esteja entre nós.
Guia, Senhor, esta conversa, guia, Senhor, este negócio que nós vamos fazer, este problema que nós vamos resolver, essa situação pendente que precisa de uma resposta. Vem, Senhor, derrama a Tua graça, manifesta o Teu Santo Espírito. É chamar Deus para dentro da nossa casa. Senhor, essa casa não é minha, essa casa é Tua, porque eu a entreguei a Ti, eu a consagrei a Ti. Se tem alguém que não pode faltar nesta casa, é o Senhor. Toma posse do que é Teu. Senhor, vem fazer parte da nossa família, porque a nossa família sem Ti está se dissipando. Cada um está escorregando para um lado. Cada um está se orientando de uma forma diferente daquilo que o Senhor sempre conduziu a nossa família. Às vezes a gente não vê isso acontecer dentro de casa, gente. Pessoas que foram educadas para o bem, para uma vida correta, para uma vida íntegra, para uma vida que vai produzir frutos bons, de repente se desvia. Não é só questão de ter vergonha, porque os outros estão vendo o que a nossa família está fazendo. Não é só uma questão moral. É de fato uma questão também prática. Porque o caminho do erro leva a um fim desastroso. E tem erro que arrebenta a gente logo de cara. Mas tem erro, olha, que vai amarrando a gente, amarrando a gente, amarrando a gente. E quando ele resolve manifestar os danos na nossa vida, já não há mais o que fazer. Tem situação na vida da gente que é que nem um carro que perde o controle, sai da pista e arrebenta a parede da gente, entra dentro de casa e derruba um caibro, uma viga que está ali de madeira, parte no meio. Tem problema que é assim, tem situação que é assim, tem erro que é assim. Tem outro erro que aí pega essa mesma viga de madeira, mas é igual um cupim. Vai comendo por dentro, vai comendo por dentro, vai comendo por dentro, e você não vê, parece que está tudo bem, está tudo normal, está todo mundo fazendo, é assim mesmo. Os tempos de hoje são assim. Gente, tem coisa que não tem a ver com o tempo de hoje e tempo de ontem. Tem coisa que tem a ver com a vida. Tem coisa que tem a ver com a verdade. A verdade não muda. O nosso conhecimento da verdade é que muda. Antes a gente não conhecia, agora a gente conhece mais. A gente não sabia, agora a gente sabe. Mas a verdade não muda. E contra a verdade é que nem você pegar o seu barquinho e querer ir com ele contra um rochedo. Você vai se despedaçar. E tem gente que vai deixando a sua vida e sendo comida por dentro. Igual o cupim come a madeira. E de repente, olha, desaba tudo na cabeça da pessoa. Vamos chamar Deus para dentro da nossa vida. Chame Deus, chame, diga: Senhor, vem fazer parte da nossa família que tem se desviado. Como o testemunho que você ouviu, muitas pessoas, tenho certeza, ouviram entre lágrimas esse testemunho. Porque estão vivendo o mesmo problema dentro de casa, mas a solução ainda não se manifestou. Mas o caminho, a proposta, a resposta é a mesma para todos. Chamar Deus para dentro desta situação. Chame pelo Senhor, porque Deus se deixa encontrar, mas nós temos que buscá-lo. Precisamos buscá-lo. Nós podemos encontrar a vontade de Deus por meio da oração. Podemos. Assim como o Senhor pode usar também de outros para poder falar conosco. Tem horas que Deus vai usar uma pessoa para responder você. Mas tem momentos que Deus vai te responder diretamente na oração. Então Ele usa a oração, mas Ele usa a vida para esclarecer a gente. Quantas pessoas encontraram uma resposta de Deus no momento que sintonizaram sorrindo para a vida? Porque é um momento privilegiado de escuta de Deus, em que a palavra do Senhor é partilhada conosco. E a palavra de Deus é como luz, ilumina a todos, gente. Quando você acende uma lâmpada dentro da sua casa, uma vela, essa vela ilumina todo mundo que está lá. Não é assim, essa vela foi acesa para iluminar especificamente uma situação. Essa vela aqui só ilumina
quarto, essa vela aqui só ilumina a sala, essa vela aqui só ilumina estrangeiros, essa vela aqui só ilumina nacionais. Não existe isso. Uma vela acesa ilumina a todos. A palavra de Deus, proclamada com fé e acolhida com fé, traz luz para todas as situações da nossa vida. Por isso que uma mesma palavra proclamada aqui é resposta para uma situação de adultério que estava destruindo uma família, mas é resposta também para um rapaz que estava precisando se libertar das drogas. E é resposta e libertação para alguém que estava vivendo uma opressão espiritual. Você sabe por quê? Porque a luz chegou. Porque Deus chegou. A palavra de Deus é Deus vindo visitar a gente. Nesta manhã o Senhor veio visitar você. Muitos erros seriam evitados se a gente prestasse mais atenção ao que Deus nos fala. Porque Deus fala conosco todos os dias. E olha, é engraçado. Agora é interessante, é engraçado mesmo. Tem gente que odeia o Sorrindo para a Vida. Você sabe por quê? Pelo mesmo motivo pelo qual muita gente ama. Porque Deus fala no Sorrindo para a Vida. E tem pessoas que não querem ouvir o que Deus tem para dizer para elas. Não querem. Porque quando Deus nos fala, Ele chama a nossa consciência à realidade. E aí nossa consciência fica incomodada porque a gente precisa evitar o erro, sair do pecado. Muitos erros seriam evitados se a gente prestasse mais atenção ao que Deus nos fala. Como assim? Escute. E preste atenção. Porque tem gente que escuta, mas não presta atenção. A gente pode escutar de maneira desatenta. A gente pode escutar se ocupando de outras coisas. E aí a palavra escapa da gente. Era para ser para nós, mas não cai no coração. Porque entra por um ouvido e sai pelo outro. Então não só escute, preste atenção. É isso em tudo na vida. Evite falar demais. Porque quem fala muito dificilmente escuta muito, viu? A gente precisa aprender a escutar mais do que a gente fala. Então, escute, preste atenção. Você quer melhorar muito a vida dentro da sua casa? Evite falar demais. Se alguém te questiona, não fique inventando. Não fique mentindo. Seja simples. Sobretudo no que diz respeito à fé, sobretudo no que diz respeito à vida, sobretudo no que diz respeito às coisas delicadas que nos envolvem. Seja simples. Seja direto. Não fique enfeitando o pavão, porque por aí às vezes a gente se perde feio. E não se envergonhe em aceitar que ocasionalmente você não saberá responder ao que lhe é perguntado. Haverá circunstâncias na sua casa, ou no seu trabalho, ou você que é chefe, ou você que é uma pessoa que está à frente de uma comunidade na sua paróquia, que alguém vai chegar para você e vai te fazer uma pergunta que você não sabe. Tenha vergonha não, a gente não é obrigado a saber tudo. Há momentos em que um filho chega para a gente e faz uma pergunta que a gente não sabe responder. Às vezes não é uma pergunta. Às vezes um filho toma uma decisão e vai numa direção que a gente não sabe resolver. Como eu ouvi uma mãe dizendo: Márcio, minha filha viveu um desvio. Um desvio sexual e eu não sei como orientar. Eu não sei o que fazer. E aquela mãe chorava, angustiada. E ia dizer para ela: ame a sua filha. Reze, Deus vai te dar sabedoria. Mas tudo passa pelo respeito, pelo amor e pelo acolhimento à pessoa. E a gente respeitar a pessoa não significa concordar com as decisões que ela toma. Existe uma grande diferença entre aceitar e concordar. Às vezes você concorda com algo, porque este algo, não é? Esse algo, você não concorda com algo, mas você aceita. Porque este algo vem de uma pessoa que você ama.
não é? Então você aceita a pessoa. Mas não significa que você tem que concordar com aquela decisão, sobretudo que é uma decisão errada. Mas, Márcio, eu não vou aceitar. Às vezes, ao não aceitar, você perde a pessoa. Então, a gente aceita, não significa que a gente está endossando, concordando. Por horas, você vai ter que dizer, meu filho, eu não concordo com você. O que você está fazendo é errado. E isso me dá tristeza, me angustia, porque eu te amo. E eu tenho certeza que isso não vai acabar bem para você. Mas você é uma pessoa que precisa fazer as suas escolhas. Respeito você. E aceito, porque te aceito. Mas não concordo com isso. E por vezes essa será a única resposta que você vai conseguir dar. Porque a gente não tem dimensão de tudo que acontece com os outros. E a gente não consegue ter solução para todas as coisas. Mas Deus tem. Por isso, como esta palavra diz, olha lá, não admire, não pasme, não se escandalize com as obras dos pecadores. Então, diante do que faz as pessoas e que às vezes nos chocam, nos escandalizam, qual é a nossa resposta? Confie em Deus e permaneça firme na sua convicção, no seu trabalho. Não se meta em discussões pelo simples prazer de ficar batendo boca, porque tem gente que parece que gosta de brigar. Gosta. Não fique batendo boca. Certas brigas nunca vão levar a sua família a lugar nenhum. Então, a gente não consegue ganhar as pessoas na força da discussão, por meio de argumentos. Argumentos não convencem coração, gente. Pode convencer cabeça, mas não convence coração. O que transforma o coração das pessoas é uma experiência de amor. Precisamos amar. E às vezes esse sinal de amor é a gente se calar. Se você sabe que falar vai levar a situação a pior, se cale. Não é? Outras vezes a gente fica se gabando das coisas, até se gabando do conhecimento, ou se gabando de ter se dado bem à custa de uma esperteza. Não fique se gabando. Por quê? Porque essas coisas nos dissipam. Essas coisas nos desviam da verdade. Até quando a gente se gaba por coisas boas. Porque quando nós começamos a crescer demais diante dos nossos próprios olhos, nós paramos de olhar para Deus. Ofuscados com a própria luz, a gente não enxerga o caminho. A gente erra. Então não fique se gabando, porque essas coisas nos atrapalham a distinguir a voz de Deus. Não tenha medo de escutar mais do que você fala, pois você só poderá ver as suas limitações através dos olhos das outras pessoas. Então, quando a gente tem uma pessoa que fala pra gente como é que a gente se comporta, como é que a gente soa, como é que a gente é, isso é um bem. Se nós não tivermos alguém convivendo com a gente não toma consciência nem das nossas qualidades, nem dos nossos erros. Sabe, não se ofenda das pessoas corrigirem você, criticarem você. Mas eu estou atravessado porque uma pessoa que eu acreditava tanto, achava que a pessoa era em meu favor, a pessoa veio, disse umas coisas para mim difíceis de ouvir. É verdade o que ela falou? Então não se ofenda não. Não, mas o que ela falou é mentira. Então não dê atenção. O que ela disse, ela falou pensando no seu bem para te ajudar. Não fica com raiva de quem te quer bem. Baixa a cabeça. Aceita a correção. Porque isso é sinal de amor. A gente aprende muitas coisas com quem ama a gente. A gente aprende muitas coisas com quem é sábio. A gente aprende muito com os amigos, muitos amigos ensinam muita coisa pra gente. Gente, a coisa mais importante na amizade é aquilo que o outro comunica pra nós. Olha, um bom amigo transforma a vida da gente. E eu vou lhe dizer, e como nós aprendemos mais ainda com os nossos filhos. Todo mundo devia ter que ter filho para aprender a viver. Diz que a pessoa, por mais cretina que ela seja, ela melhora quando tem um filho.
Então todo mundo deveria ter um filho. Se não tem um filho, porque não pôde gerar por alguma razão, às vezes tem um problema, tem uma dificuldade, não conseguiu, ou não encontrou um companheiro para poder viver em tempo hábil para ter uma gravidez, tem problema. Você pode adotar uma pessoa, uma criança. E se você não adota uma criança para viver com você na sua casa, quantos filhos afetivos e filhos espirituais a gente tem? Antes de gerar no ventre, é importante gerar no coração. Olha, é muito triste uma pessoa que acha que não tem nada a aprender com os outros e que não acha que tem nada a aprender dentro de casa. Há pessoas que, porque é o pai de família ou a mãe de família, acha que ninguém tem nada para ensinar para ele. Isso é muito triste. Sabe como eu tenho aprendido na minha casa, com a minha esposa, como eu tenho aprendido com os meus filhos me ensinam, meus filhos me corrigem também. Por causa dos meus filhos, quantos erros evitados. A gente põe a cabeça no lugar. Depois que você tem filho, até o seu jeito de viajar muda. O seu jeito de dirigir. Os lugares por onde você passa. Sabe por quê? Porque você quer voltar para casa, você não quer morrer à toa. Quando você vir um homem santo, pense assim: como é que eu poderia me tornar como ele? Como é que eu poderia me tornar como essa pessoa? Quando você vir uma pessoa perdida, uma pessoa agindo mal, fazendo mal, pense assim: será que eu não sou do mesmo jeito? Será que eu não tenho os mesmos vícios? O verdadeiro amor não está no que você fala. O verdadeiro amor está no que você faz. E só o amor pode nos tornar sábios e nos levar ao encontro de Deus e do que Ele quer para nós. Então, quando você estiver com as pessoas, nunca se esqueça do que Deus te inspirou na oração, tá certo? Quando você estiver com pessoas, não se esqueça do que Deus disse a você no seu momento de intimidade e de oração. Mas quando você estiver rezando, quando você estiver em oração, não se esqueça do que Deus falou com você por meio das pessoas. Porque enquanto a gente reza, não é? Deus nos lembra do que as pessoas nos disseram que foi voz dele. E quando nós estamos com as pessoas, Deus nos lembra do que Ele nos disse na intimidade da oração. E assim, olha, amparado pela graça de Deus, nós vamos vivendo cada vez melhor. Coloque as mãos sobre o seu peito. Se você pode, feche seus olhos um pouquinho. Sempre, em todo lugar, busque a vontade de Deus. Volte-se para Deus, que perdoa. Volte-se para Deus, que nos leva por caminhos melhores. Nada melhor do que nesta segunda-feira, no comecinho desta semana, nós temos a certeza de que o Senhor vai nos conduzir. Deus vai nos conduzir. Permanece firme na tua tarefa. Essa é a primeira direção de Deus para nós nessa semana. Permanece firme na tua tarefa. Ocupa-te com gosto do que é o teu dever. Gasta a sua vida cumprindo os seus deveres. Não se espante com o que fazem os pecadores, muito menos siga a mesma trilha que eles. Pelo contrário, confia em Deus e permanece no teu trabalho. Permanece na tua responsabilidade, no teu dever. Não ceda aos convites de quem não tem responsabilidade e quer arrastar você para o buraco junto com ele. Qual é a minha recompensa, Márcio? Há tanto tempo eu já tenho feito isso, parece que a vida está passando e nada de bom me acontece. Fica firme e confia, porque é fácil, aos olhos de Deus, enriquecer o pobre num instante. A hora que você precisar, Deus vai te dar. A bênção de Deus está na recompensa imediata do justo. Num instante, o Senhor faz aparecer o seu sucesso.
Ponha nele a sua confiança. Vamos responder. Senhor, eu confio em Ti. Confio na Tua palavra. Eu espero em Ti. E eu, diante desta palavra, eu entrego em Tuas mãos a minha gana de ver êxito no que eu faço. Eu quero ter outra gana, Senhor. Eu quero ter a gana de confiar mais em Ti. De abraçar com mais empenho aquilo que o Senhor me pôs como tarefa. Obrigada por esse dia. E com a Tua graça eu vou conseguir, com a Tua ajuda eu vou dar conta. Diga para Jesus agora, Senhor, o que é difícil para mim sentir, contigo não só é possível, como também é fácil. Eu vou dar conta se eu estiver contigo e eu estou me decidindo de estar como o Senhor. E chame Deus para dentro daquilo que você está vivendo.